Olá, que bom estar com vocês mais uma vez para ouvirmos a palavra do Senhor, para recebermos do Senhor uma palavra que vai falar ao nosso coração. O assunto que iremos falar hoje não é novo no meio cristão, mas é de grande importância para que estejamos atentos na nossa jornada de fé em Cristo Jesus. O tema é confiando em Deus e vencendo os inimigos da fé. Sim, confiar. Aí você pode estar dizendo, pastora, eu confio em Deus. Você acha que eu não confio em Deus? Ou você pode estar se perguntando, será que existe algum ser humano nessa terra que não confia em Deus? Concordo com você. Concordo com você que nós confiamos no Senhor. Mas essa confiança que nós temos em Deus, ela passa por provas. Ela passa por situações que somos confrontados. E nós estamos vivendo nesses últimos dias, nesse novo tempo, onde a nossa confiança pelo Senhor, a nossa confiança no Senhor, ela tem sido muitas vezes abalada, ela tem sido confrontada. E nós necessitamos estar com a nossa confiança no Senhor solidificada. Porque de repente nós somos bombardeados com notícias ruins, de repente nós somos acometidos de uma enfermidade, ou em nós, ou em nosso ente querido, recebemos uma notícia de falecimento de alguém muito próximo. Tudo isso causa, de repente, um abalo na nossa confiança no Senhor. E o inimigo da nossa fé, ele age sorrateiramente para abalar essa confiança em nosso Deus. O fato é que esta confiança no Senhor, ela deve ser solidificada, ela deve ser alicerçada, ela deve ser fundamentada no nosso relacionamento pessoal com Deus, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor, o nosso Deus. Eu quero trazer então uma palavra de Oséias, capítulo 6, versículo 3, que diz o seguinte: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Olha só que palavra tremenda. Oséias está dizendo aqui, o profeta Oséias está dizendo, conheçamos ao Senhor e vamos nos esforçar em conhecer, porque tão certo como o sol aparece, ele vai aparecer, ele vai agir nas nossas vidas. Deus é insondável, meus queridos. E a cada situação que nós passamos, esse Deus que é insondável, ele revela de forma tremenda a misericórdia dele para conosco e supre todas as nossas necessidades em todos os aspectos da nossa vida, seja física, seja emocional, seja no relacionamento familiar, no nosso relacionamento no trabalho e por aí vai. Ele revela o amor dele, ele revela o perdão dele, ele revela a graça dele, ele revela a bondade dele, ele revela a proteção, ele revela a provisão dele na sua vida e na minha vida. O fato é que todos nós passamos por inquietações, não é verdade? Você, de repente, nesta hora, está passando por uma inquietação, de repente passando por um trauma, por uma dor, por um medo, por decepção, e tudo isso causa feridas na alma, tudo isso causa algum tipo de perturbação na mente. E os inimigos da nossa fé aproveitam dessa situação e vai tentar jogar na nossa mente pensamentos do tipo, Deus se esqueceu de mim. Talvez você já tenha tido esse tipo de pensamento, que Deus tenha esquecido de você. E se a gente der lugar a esse tipo de pensamento, é perigoso drenar a nossa confiança no Senhor. E eu gostaria, então, rapidamente conversar com vocês e pontuar esses inimigos da nossa fé, que se opõem a Deus e que tenta colocar em xeque, colocar dúvida a nossa confiança em Deus. Então eu quero dizer aqui agora, o primeiro inimigo da nossa fé, que nós temos que combater, é a nossa natureza carnal. Isso. A minha natureza carnal, a sua natureza carnal é um inimigo.
Olha só o que Paulo escreve à igreja de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Olha só, aqui está claro, meus queridos, que a nossa natureza carnal, ela está em combate contra o nosso espírito. O nosso espírito está em combate com a nossa carne, de maneira que aquilo que eu alimentar mais vencerá. E a pergunta que nós podemos fazer é: e como nós podemos vencer a carne então? Eu digo para você com toda certeza, de acordo com a palavra do Senhor, que precisamos dizer não aos nossos desejos pecaminosos. Diga aí agora então, não aos meus desejos pecaminosos. E andar no Espírito. Diga, eu vou andar no Espírito. Olha que Paulo ainda escreve ali à igreja de Gálatas, capítulo 5, 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós devemos permitir que o Espírito Santo de Deus venha e faça em nós uma mudança, uma transformação. Permitir que Ele venha controlar os nossos pensamentos, controlar os nossos sentimentos, controlar o que nós falamos, controlar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, as nossas reações. Controlar e venha governar toda a nossa maneira de viver, para que eu e você venhamos cumprir a vontade de Deus nas nossas vidas. Queridos, pensando agora na pandemia que o mundo está enfrentando, que nós estamos enfrentando, por conta da nossa natureza carnal, a nossa mente ela é rápida para nos desesperarmos diante das crises que a pandemia trouxe, que a pandemia acelerou as crises. Crises da família, crise social, crises econômicas. E eu penso, meus queridos, que uma das crises que muitos estão passando nesta pandemia, além da perda de seus entes queridos e de não poder estar elaborando o seu luto, é a crise econômica. A crise econômica, ela gera um sentimento de medo, ela gera um sentimento de impotência, de que não vamos conseguir os recursos financeiros para atender as necessidades básicas da nossa família. A nossa mente carnal, então, ela pode querer até entrar em desespero, com medo de não conseguir esse dinheiro para pagar a água, a luz, comprar os mantimentos, vestir, calçar a nossa família. Mas é a nossa mente carnal, é a natureza carnal. Mas hoje nós estamos sendo fortalecidos pela palavra do Senhor, estamos nos alimentando do nosso espírito pela palavra, e isso vai resultar na vitória sobre a nossa natureza carnal. Olha só o que Jesus diz na sua palavra, e eu desejo que você se aproprie dessa palavra, que essa palavra entre no seu espírito nesta hora, e descanse a sua alma, e descanse o seu espírito. Em Mateus capítulo 6, versículo 30 até o 33, Jesus diz: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. E Jesus, ele enfatiza: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Olha só, meus queridos, que maravilha! Podemos confiar nesse Deus que é provedor, que cuida de nós. Olha só, a palavra do Senhor diz que Ele veste a erva do campo, uma erva
que hoje nasce e que amanhã não está mais. Olha só, Ele vai prover para você o sustento para a sua família. É fato que nós não podemos fechar os olhos, queridos, e nem negligenciar a crise que nós estamos passando. Ela é legítima. A sua preocupação, ela é legítima. Mas o que podemos fazer é confiar no Senhor nosso Deus. A nossa confiança para o sustento de nossa família, meus queridos, não está na provisão, mas a nossa confiança está no Deus da provisão. Confiar no Deus que nos trará formas, nos trará maneiras, nos trará recursos e trará sustento para a nossa família. Vem do alto. A nossa confiança vem do alto, o nosso sustento vem do alto. Coloque a sua confiança no Deus da provisão. Confie em Deus. Ele nunca vai abandonar você. Portanto, vença o inimigo, a sua natureza carnal. Eu também vencer o meu inimigo, a minha natureza carnal. Como? Vivendo as promessas do Senhor, reveladas em sua palavra. Confie no Deus da promessa, porque aquele que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir, aleluia! Ele é fiel para cumprir a promessa. E Ele está te sustentando, Ele está sustentando a você, Ele está sustentando a sua família. E a carne quer muitas vezes barrar essa confiança. Então, que a sua confiança esteja inteiramente no Senhor. O segundo inimigo que nós temos da nossa fé é o mundo. Veja o que o apóstolo João diz ali na sua carta em 1 João capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o domínio do maligno, está sob o poder do maligno. Olha só, João fala, nós somos de Deus, mas o mundo está sob o poder do maligno. O mundo que João se refere aqui não é o mundo criado, não é o mundo da criação, aquela coisa bonita que Deus criou a nós, criou os animais, criou os pássaros, criou as flores, os frutos, esse mundo perfeito que Deus criou. Não é este mundo que o apóstolo João está se referindo, que está sob o domínio de Satanás. Mas sim o sistema, os valores do mundo, os valores que estão dominando a sociedade. E muitos desses valores são contrários à vontade de Deus. Por exemplo, um modo de vida. Um modo de vida como as pessoas vivem. Uma vida sem regras e cheios de pecado. Hoje, o que é certo é errado e o que é errado é certo. É esse sistema do mundo que incentiva a ganância, ao egoísmo, a sedução, a ambição, a inveja, ao ciúme, aos prazeres a qualquer custo. Ou seja, é esse conceito de modo de mundo, de sistema de mundo, é que nós devemos vencer. Este é o inimigo, é este mundo que nós devemos vencer. E a pergunta que nós fazemos é, como podemos vencer este mundo? E a palavra do Senhor nos diz que não nos conformamos com os padrões mundanos que incentivam o pecado. Então, é eu não me conformar, é você não se conformar com esse padrão que está incentivando o pecado. Mas nós temos que reagir contra, vivendo a vida de Cristo, neste mundo que está corrompido pelo pecado, brilhando a luz de Jesus no nosso procedimento. Veja só o que Jesus diz em sua palavra em Mateus capítulo 5, versículo 14 até o 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão em casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus.
Olha só que tremendo. Isso diz respeito de que nós, como cristãos, devemos nos posicionar como filhos da luz contra o sistema do mundo, que está no mundo, que está no maligno, que está na escuridão. Aí, se você estiver passando por alguma situação que não confere, que não condiz com a vontade de Deus para a sua vida, ou se existe alguma pessoa ao seu redor que está vivendo de forma que também não condiz com a vontade de Deus, com aquilo que Deus tem para a vida dele, aquilo que Deus tem proporcionado para a vida dele através da palavra do Senhor. Você, como filho da luz, você deve confiar nesse Deus que é a fonte de luz. Porque onde há luz, as trevas dissipam. Onde você chegar, que você tenha a luz de Cristo, as trevas vão se dissipar, as trevas têm que sumir. O pecado repele diante de vocês, diante de mim. Então confie, queridos, inteiramente em Deus, que é a fonte de luz. Confie que Ele trará luz na escuridão dos seus caminhos. Quando você estiver num momento tenebroso, num momento escuro, num momento sombrio, ou alguma pessoa que você ama, Ele que é a luz, Ele é luz, e Ele trará a direção para você. Olha só o que a palavra do Senhor diz. Esta é a mensagem de que dele ouvimos e nós transmitimos a vocês, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Isso está registrado em 1 João capítulo 1, versículo 5. Deus é luz, nele não há trevas. Eu e você somos filhos da luz. Todos aqueles que confessam Jesus Cristo é filho da luz. Deixou de ser filho da escuridão, filho das trevas, e passa a ser filho da luz. Então nós que temos esta luz, nós podemos sim mudar o mundo, mudar a cidade de Carapó, mudar o estado de Mato Grosso do Sul, vivendo na luz de Jesus. E o terceiro inimigo da nossa fé é Satanás. Não precisava nem dizer, né, queridos? Todos nós que aceitamos o perdão de Jesus, que aceitamos o amor de Deus que foi revelado em Cristo Jesus na cruz do Calvário, todos nós, a partir daquele momento que confessamos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós entramos na inimizade com Satanás. Não que nós queremos ser inimigo dele, mas ele é nosso inimigo, porque agora nós temos Jesus em nosso coração. E aí nós entramos numa batalha. A partir do momento que você diz sim para Jesus, você entra numa batalha espiritual. Todos entram numa batalha espiritual. Olha só o que Pedro nos diz sobre essa questão. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa tragar. Pedro diz isso em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Satanás, meus queridos, é o comandante de um grande exército de demônio que se opõe contra Deus e ele tenta derrotar todos aqueles que aceitam a salvação em Cristo Jesus. Então, Satanás, ele usará o apelo da nossa carne, ele usará a distração do sistema do mundo, os dois primeiros inimigos que nós comentamos, para tentar nos desviar dos caminhos do Senhor. E uma das estratégias dele é colocar desânimo, é colocar decepção. Será que Deus pode fazer isso? É colocar incredulidade, para que nós possamos deixar de confiar nas promessas do Senhor. Aí a pergunta que nós fazemos é: e como podemos vencer Satanás? Queridos, precisamos tomar uma atitude firme, uma atitude de fé, buscando a Deus e tomar a posição firme contra Satanás.
Tiago nos alerta sobre isso no livro dele, no capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Queridos, que o meu coração e o seu coração estejam submissos a Deus, voluntariamente em obedecer ao Senhor, em confiar no Senhor, e também temos uma posição firme, resista ao diabo, uma posição de fé, e ele vai fugir de nós. Pedro também, ele faz uma comparação, aquela comparação que ele faz do diabo como um leão que está rugindo para nos tragar. Ali em 1 Pedro capítulo 5, versículo 9, olha só o que Pedro fala. Resistam-lhe firmemente, firmes na fé. É uma ação minha, é uma ação sua de resistir. Firmes na fé. Resistir Satanás. Não é dar trela para Satanás. Não é conversar com Satanás. Igual Eva conversou lá no Éden. Não. Mas eu e você temos que resistir firmes na fé. Não dar ouvidos a ele. Não dar trela para ele. E o versículo continua. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Olha só. Todos aqueles que confessam Jesus Cristo passam pelos mesmos sofrimentos. Passa pela tentação. Passa pela provação. Passa pelos ataques do inimigo. Passe por esse ataque do inimigo e nós estamos vencendo, nós estamos resistindo o inimigo, Satanás, através da nossa fé vitoriosa em Cristo Jesus. E é esta fé que o diabo quer tentar roubar da minha vida, quer tentar roubar da sua vida. Então você e eu vamos resistir, nós resistimos ele todos os dias. A palavra do Senhor diz que nós somos levados à morte todos os dias. E eu e você temos que combater este bom combate e guardar a nossa fé e resistir o inimigo através da nossa fé. A boa notícia, queridos, a boa notícia é que Jesus já venceu Satanás. Uhul! Jesus já venceu na cruz. Todo o poder do pecado, todo o poder de Satanás foi vencido ali na cruz. Olha só o que João escreve na sua carta, né? Em 1 João capítulo 3, versículo 8. Olha só, que lindo, que tremendo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Sim. A palavra do Senhor diz isso ali em Gênesis. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aleluia! Jesus se manifestou para destruir a escravidão do pecado, para destruir toda a obra de Satanás, toda a influência de Satanás contra a sua vida, contra a minha vida. Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, ele cravou ali na cruz do Calvário a nossa vitória. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Aleluia! Isso é motivo de você confiar no Senhor. A nossa vitória já é ganha, a nossa vitória é garantida, porque Jesus Cristo veio e triunfou. Ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Uhul! E o Espírito da ressurreição habita em nós. Esse poder que ressuscitou Jesus habita em nós. Então o inimigo da nossa fé está totalmente vencido. Mas só que nós temos que tomar uma posição todos os dias. Todos os dias, meus irmãos. É de fé em fé, de glória em glória. Eu e você temos que confiar no Senhor, enfrentando esses inimigos da nossa fé todos os dias. Portanto, meus queridos, quero dizer para você, confie unicamente em Deus. Não importa se o que você está passando traz medo, angústia, insegurança, frustração, sentimento de fracasso, em qualquer área de sua vida. Confie em Deus e você vai vencer os inimigos da sua fé. Continue conhecendo a Deus.
e se esforce em conhecê-lo. Se esforce, sabe? Se você conheceu um pouco de Deus hoje, se esforce em conhecer mais amanhã. Se esforce em conhecer mais depois de amanhã. Vai se esforçando. E à medida que você vai conhecendo esse Deus, você vai obedecendo a esse Deus voluntariamente, em amor a Ele, em amor aos outros. Uma das formas que nós, da família missionária, estamos nos esforçando para contribuir com o crescimento do conhecimento de Deus é participando dos PGs. Quando nos pequenos grupos de comunhão, a gente conversa, né? Tem grupo de comunhão dos irmãos, das irmãs, dos jovens, dos adolescentes. Eu tenho o meu grupo, meu PG, o pastor Euler tem, o pastor Romael, a pastora Flávia, o Jones, o Estevão, a Kathleen. E tem ajudado a nós mantermos o nosso crescimento. E nesses grupos de PGs, e aí, fala aí, aproveita, comenta aí, se você faz parte de algum grupo. Comenta aí para nós. Eu faço, eu, né? E se você ainda não faz parte de um grupo, você pode fazer. Dá o seu nome ali no balcão de inscrição lá da nossa igreja. Ou senão você pode fazer um comentário, eu gostaria de participar de um grupo. Porque nós também fazemos os grupos de PG, o PG, via online, né, por conta da pandemia. Então nós estamos nos esforçando e nós estamos trabalhando as mensagens de domingo, aquilo que Deus fala conosco no domingo, do pão que nós recebemos no domingo. Então, durante a semana, a gente partilha este pão novamente nos pequenos grupos. E nos pequenos grupos a gente ora. Nos pequenos grupos a nossa fé ela é fundamentada, ela é alicerçada. Nos pequenos grupos nós podemos estar orando uns pelos outros. Nós podemos estar partilhando do amor de Deus e da bondade de Deus. E conhecendo mais da misericórdia, do perdão e deste amor do Senhor para conosco. Isso é muito bom. Então, concluindo a nossa conversa hoje, eu quero encorajar você a se esforçar em conhecer o Senhor Deus e continuar a crescer no conhecimento de Deus, para que a sua confiança nele cresça cada dia mais, pois em Cristo Jesus você é mais que vencedor, porque Ele te amou primeiro. Aleluia! E nele, no poder dele, você vence todos os inimigos da fé, que é a carne, o sistema do mundo e Satanás. Ele já venceu por nós. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, para sempre e eternamente. Eu gostaria de deixar mais um versículo para você, que está em Salmo capítulo 115, versículo 11. Vocês que temem ao Senhor, confiem no Senhor. Ele é o seu socorro e o seu escudo. Aleluia, aleluia. Eu quero agradecer você que esteve aqui conosco até agora. E quero pedir para você que se esta palavra, se esta mensagem abençoa a sua vida, que você possa compartilhar esta palavra. Deixe o seu like ali. E se você ainda não é inscrito, inscreva no nosso canal. Comente, compartilhe, para que essa palavra de esperança, ela alcance mais vidas, ela chegue às casas, a maior número de pessoas. Porque nós precisamos transmitir e ajudar e incentivar as pessoas a conhecer esse Deus, o único Deus verdadeiro, que nos criou, que nos formou, a quem nós devemos confiar verdadeiramente. Amém? Eu gostaria de orar com você agora. Pai, eu quero te louvar pela vida de cada um nesta hora, Pai. Quero te louvar, ó Deus, porque eles estão aqui conosco, fortalecendo a sua fé, o seu amor. Obrigada, Senhor, pela vida deste homem, deste rapaz, desta moça, desta criança, Senhor. E eu peço neste momento que o Teu Espírito Santo coloque um desejo ardente de conhecer o Senhor e, conhecendo a Ti,
venha obedecer voluntariamente e venha confiar em Ti para sempre, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria ainda de orar com você. Quem está participando da campanha de oração. A campanha de oração nós fazemos com 7 semanas. Aí não importa se são 7 quartas, 7 sábados, 7 domingos, porque também nos PGs nós oramos também. Então agora eu quero colocar diante do Senhor o seu pedido. Se você tem uma causa impossível, se você tem algo de Deus que você está entregando para o Senhor, confie nele verdadeiramente. Se você está intercedendo por alguém da sua família que precisa de libertação, de cura, de restauração no lar, confie verdadeiramente no Senhor, no nosso Deus, que só Ele pode fazer todas as coisas. Então coloque a mão no seu coração, em declaração da sua confiança no Senhor, e vamos unir a nossa fé em nome de Jesus. Pai, diante da Tua presença, nós nos encontramos mais uma vez, Senhor, e eu quero colocar agora, Pai, esse irmão, este amigo, esta amiga, esta criança, este jovem, que está agora, Pai, colocando a confiança dele em Ti. Se é uma causa impossível, Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe, Pai, o Senhor é que sonda os corações. Se era um assunto, ó Deus, de libertação, de salvação, de cura, Pai, eu não sei, mas o Senhor sabe. E eu quero te pedir agora, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor visite agora, que o Senhor entre, ó Pai, com a Tua providência, entre com a Tua mão de poder, ó Pai, de restauração, de salvação, que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja convencendo essas pessoas, ó Pai, trazendo a paz, trazendo a libertação, trazendo a total confiança em Ti, Pai. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, um nome que é sobre todo nome, Pai. Um nome que foi outorgado, Pai. A nós temos essa confiança, Senhor. Porque a Tua palavra diz que tudo que nós te pedirmos em Teu nome, crendo, nós receberemos. Então nós confiamos no Senhor, ó Pai. E eu uno agora a minha fé, a fé dos meus queridos. E desde já, nós já te agradecemos em um nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Jesus. Também gostaria de orar se você tem uma enfermidade ou se tem alguém da sua família que está enfermo. A palavra do Senhor diz que Jesus, Ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. Então creia, confie no poder de Jesus e receba a cura agora, em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, pela autoridade que o Teu nome tem e em obediência à Tua palavra, Senhor, porque a Tua palavra diz que é para nós orarmos e serão curados os enfermos. E nós agora nesta confiança, Senhor, nós oramos, clamando a Ti e declaramos a cura, enfermidade, onde você estiver agora, saia em nome de Jesus, pelo poder que há em nome de Jesus. Amém, amém. Receba a cura no nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar também pela nossa cidade de Carapó, pelo nosso estado e pelo nosso país, né? Pai, nós queremos agora, em nome de Jesus, mais uma vez colocar a nossa cidade de Carapó nas Tuas mãos, cada família dessa cidade. Pedimos que o Senhor entre em cada lar neste momento. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja trazendo vida em cada lar neste momento, trazendo a união, trazendo, Senhor Deus, a libertação, ó Pai. Famílias que estão, ó Deus, com desentendimentos nos lares. Eu peço agora que a paz do Senhor enche esses corações, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo traga paz em nome de Jesus. Oramos também pelo nosso estado do Mato Grosso do Sul, que o Senhor traga prosperidade, Pai. Abençoe as autoridades constituídas no nosso estado, Pai. Abençoe a autoridade constituída no nosso país, o nosso presidente, Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja dando a eles, ó Pai, a sabedoria do alto, o temor do Senhor para governar o estado, para governar a nossa cidade, para governar o nosso país, ó Deus. A Ti, Senhor Deus, sempre toda a honra e toda a glória,
em nome de Jesus. Amém, amém. Um beijo no seu coração e obrigado por estar conosco até aqui. Que o nosso Deus continue te abençoando. Receba o nosso abraço da equipe pastoral em nome de Jesus. Amém.